Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Diário Correspondente. E no vídeo de hoje eu vou tirar algumas dúvidas que recebi naquela enquetezinha que eu fiz no Instagram sobre a audiência, né? A dúvida que o pessoal tem e também responder, fazer alguns apontamentos que eu acho pertinente para esse primeiro momento. Um vídeo um pouco mais abrangente, um pouco mais genérico sobre a audiência, mas com certeza com dicas que no seu dia a dia vão ser bem úteis. Bem, um primeiro apontamento aqui que eu anotei. Dicas básicas do pré-audiência. Quando você tiver uma audiência marcada, sempre confira aquele horário e também o local da audiência. Porque muitas vezes o que acontece, o pessoal do escritório entra em contato com você uma semana antes da audiência, chega um dia antes, chegou lá, o mandamento foi cancelada. Às vezes eles não lhe avisam porque eles realmente não viram. Pode acontecer. Então, assim, confira se a audiência está marcada, se continua designada. Confirma o horário dela, confirma a sala que vai acontecer, que é para evitar algum imprevisto, certo? E também prestar atenção, porque quando o pessoal entra em contato, eles podem lhe chamar para comparecer em audiência como advogado, como preposto, ou para comparecimento de advogado e preposto, que aí você vai falar com algum colaborador seu, né, para comparecer com você naquele dia. Então, sempre antes de sair, preste atenção se você estiver como advogado, se precisa realizar algum protocolo, porque às vezes o pessoal pede, não só em processo físico, mas às vezes eles pedem também para que você faça esse peticionamento pelo PJE, enfim, pelo sistema que aquela comarca adota. Então fica atento para não haver nenhum prejuízo. E nesses casos também sugiro que você, antes de sair, se o processo for eletrônico, dá uma olhadinha, além do básico, né, de você dar uma olhada no processo, ver se já foi protocolado o subestabelecimento para aquele ato. Por quê? Algumas comarcas dão prazo para você juntar essa documentação depois. Aí varia, 2 dias, 24 horas. Outras comarcas não. Até a data da audiência você tem que estar com tudo protocolado no sistema. Então preste atenção nisso, tá certo? O mesmo vale para contratação como preposto. Você pode falar com o pessoal, né, que ele chamou para aquela audiência, confirmar com eles, pessoal, já foi protocolado, já foi feito, né, o protocolo da carta de preposto, eu preciso fazer isso na hora. Confirma isso sempre, tá bom? Para evitar dor de cabeça depois. Não só para você, mas para o seu cliente. Tá bom? Uma outra dica que eu dou, além dessa de você confirmar, né, horário, data, é a pessoa que você vai junto. Um exemplo, advogado e preposto, né, foi a contratação de hoje. Liga pro teu colega, vê com ele, olha, tudo certo, comparecimento na audiência de amanhã e tal. Porque se chega lá só o advogado, só o preposto, o cliente contratou os dois, dá problema, enfim, pede para chegar com antecedência mesmo, pede assim 1 hora antes. Eu sempre chego bem antes do horário marcado, principalmente quando diz respeito à audiência, porque assim, via de regra atrasa. Juizado até é um pouco mais comprometido com a questão de horário, mas não interessa, eu sempre chego antes, porque às vezes a empresa, principalmente trabalhista, acontece muito isso. A empresa, ela manda um preposto deles mesmo e você vai lá acompanhar, né? Fazer audiência como advogado, por exemplo. E aí você tem que chegar cedo para conversar, explicar a ele como é uma audiência. No caso da trabalhista, vai explicar, olha, se precisar ser ouvido, possíveis perguntas que podem ser feitas. Às vezes o pessoal manda no próprio e-mail, né? As perguntas que tem que ser a serem feitas lá na audiência. Então explica para ele. Às vezes também vê o quê? Testemunha, né? Então, assim, tem que conversar com a testemunha antes, explicar direitinho como é, até para elas se sentirem mais seguras, explicar que não tem nada demais, uma audiência é simples, vão responder o que o juiz perguntar, vão responder a pergunta, né, dos advogados, ali do juiz, dos advogados. Então, assim, até para tranquilizar, ficar bem atento a isso, cheguem cedo para a audiência, assim, 1 hora antes do horário marcado. Mesmo que saiba que vai, não, mas sempre atrasa. Trabalhista sempre atrasa. Chegue cedo. Mostra esse compromisso, porque o preposto depois, os prepostos que são da empresa mesmo, eles sempre vão dar um feedback pro pessoal, sempre dão um feedback. Então, que seja um feedback positivo, né? Outra coisa que eu anotei aqui. Algumas audiências
são mais informais do que outras. Eu estava falando agora há pouco de audiência trabalhista e assim, um outro tipo de audiência que é bem diferente é a audiência em PROCON. Via de regra, a audiência em PROCON você irá apenas como preposto, comparecimento de preposto. Isso é ótimo para você que é bacharel e para você que é estudante, né? Porque não precisa ter OAB. E essas audiências, elas são ótimas porque assim, você leva a documentação, tenha o cuidado de levar tudo impresso direitinho, olhar no acordo se tem proposta, tá bom? Eu vou até falar um pouco mais, já eu vou falar sobre essa questão de proposta de acordo. Mas assim, é uma dinâmica diferente, porque você vai perceber que é super informal, chega, fica ali tranquilo, o pessoal dentro da sala, basicamente você senta onde quer, os PROCONs onde eu já fiz a audiência, super informal mesmo, rapidinha a audiência, muito difícil uma audiência demorar muito em PROCON. Então assim, é totalmente diferente de uma audiência de instrução trabalhista ou uma instrução criminal. Essas audiências realmente você precisa de uma preparação muito boa. Você tem que estar muito seguro para fazer esse tipo de audiência, porque realmente ela requer. Você precisa estar muito por dentro, né, daquele assunto, do que se trata a lide. Então, assim, você vai perceber, né, com a prática que algumas audiências são mais simples, como as de PROCON, e outras você vai precisar se debruçar um pouco mais sobre o assunto, vai precisar estudar um pouco mais o processo, com bastante atenção. Se tiver dúvida, entre em contato com o pessoal que te contratou. Não tenha vergonha de perguntar, não tenha vergonha nenhuma de perguntar. Porque é melhor você perguntar e a pessoa lhe responde tranquilo, né, seu questionamento, do que você chegar na hora da audiência e acontecer alguma coisa, né, algum erro, porque você ficou com vergonha de perguntar. Então, jamais tenha vergonha. Por mais que você ache, ai meu Deus, mas isso deve ser muito besta, essa resposta. Não tenha vergonha, pergunte mesmo. Em relação à proposta de acordo, que eu estava falando agora há pouco, principalmente essas audiências PROCON, juizado, acontece muito de ter proposta de acordo. O que acontece? Já vi relatos de correspondentes que fizeram acordo em termos diferentes daquele que foi dito no e-mail, que a empresa passou para eles. E, gente, não faz isso. Não faça isso porque prejudica seu cliente. Se o cliente chegou para você e disse, olha, o acordo é pagamento em 20 dias úteis, depósito em conta, sem multa, enfim, vai dizer lá os termos. Se a outra parte não concordar, não faça o acordo. O que você pode fazer é, alguns escritórios dão uma linha para você ligar na hora da audiência. Você pode pedir, eu nunca vi problema em relação a isso, principalmente a audiência de juizado e a audiência de PROCON. Você diz, olha, realmente a proposta para hoje seria essa. Eu tenho o contato de uma pessoa do escritório que eu posso ligar para ver se essa contraproposta dá certo, se eu posso formalizar o acordo nesses termos. Se não, pessoal, se não deu um telefone para contato, né, imediato ali na hora, enfim, ou tentou entrar em contato, não conseguiu, não feche um acordo diferente daquele. Por favor, isso é extremamente importante. Parece simples, mas acontece muito na prática de fecharem acordo, né, de forma indevida. Então, qualquer coisa que não esteja dentro daquilo que lhe foi dado, não feche. Você pode fazer, e geralmente é o que eu faço, pede para constar em ata a sua proposta de acordo, pede para constar em ata a contraproposta, e também o telefone da outra parte, porque se for o caso, o escritório, a empresa, entra em contato depois, liga, pode resolver também no acordo ali por fora, né? E depois apenas informar nos autos. Então, bastante atenção a propostas de acordo, bastante atenção quando for fazer acordo, certo? O que eu anotei aqui mais? Essa questão de audiência, né? Sempre que você fizer participar de uma audiência, tiver acordo, não tiver acordo, tiver algum requerimento durante a audiência, tanto da sua parte, a empresa pediu para você fazer tal requerimento na hora, ou enfim, a outra parte fez algum requerimento, tudo que acontecer de relevante, né, pede para constar em ata. Por quê? O que não está na ata não está no mundo. Quando você enviar um e-mail na volta com um relatóriozinho do que aconteceu, como aconteceu a audiência, enviando a ata, que você sempre vai enviar a ata, por favor, não peça para o cliente entrar no PJE, entrar no sistema para ver a ata, não. Você tem que enviar essa ata para ele,
tá bom? Ele não vai saber de tudo que aconteceu porque ele não estava lá. Então, é muito importante você pedir para constar os fatos relevantes em ata. Nesse caso de contraproposta ou no caso de algum requerimento, né? Ah, não, você só disse pro pessoal do escritório, olha, houve esse requerimento, houve isso, tá, mas não tá na ata, então não teria, sei lá, no eventual recurso, em outros casos, né? Não teria nem como questionar, porque você não pediu, né, pra fazer constar em ata aquilo que aconteceu. Então, pede para constar em ata as coisas importantes, confira antes de assinar a ata. Alguns, né, os que forem físicos, PROCON, enfim, até alguns processos que são virtuais, mas você precisa assinar. Confira seus dados, confira os dados dos processos, porque a gente sabe que no dia a dia pega lá o modelo, né, da ata e vai alterando. Então, confira tudo, certo? Conferir também o que acabou lá escrito na ata, constou em ata, seus requerimentos, juntada de documento, tudo. E, por último, né, depois que terminou, saiu da audiência, foi sucesso, maravilhoso. Cheguei na audiência sabendo de tudo, conversei com o cliente, conversei com testemunha, ou se foi só PROCON, juizado, enfim. Cheguei sabendo todo o processo do que se trata, fiz minha própria proposta de acordo, teve acordo, não teve. Retornei ao escritório. Vou fazer o quê? Vou enviar a ata e vou enviar também um pequeno relatório, só uma coisa pequena mesmo, dizendo tudo o que aconteceu para o seu cliente, porque isso mostra um zelo, né? Mostra uma certa preocupação dele entender bem tudo que aconteceu, não só a ata, tá bom? Então é isso, pessoal. Foi bem breve o vídeo hoje, assim, algumas dicas pontuais de alguns questionamentos que foram feitos, né, lá no Instagram. Então, se você tiver mais dúvida, eu vou fazer outros vídeos mais específicos, especificamente sobre a audiência em PROCON, sobre a audiência trabalhista, enfim, outros tipos de audiências. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, podem mandar direct, podem comentar, tá certo? E é isso, até o próximo vídeo.